Shalom, igreja, graça e paz. Louvado seja esse nome tremendo do nosso Pai, do nosso Jesus. Vocês não sabem como está o clima aqui nesse lugar, vocês não sabem como está o ambiente aqui nesse lugar. E eu creio no nome do Senhor que o que nós estamos vivendo aqui, a glória de Deus que estamos percebendo aqui nesse lugar, vocês também estão percebendo na casa de vocês. Tem sido tremendo, está assim maravilhoso esse momento aqui na igreja, aleluia. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Lucas 24, versículo 13, nós temos uma palavra do coração de Deus para a sua vida. Acompanhe comigo a leitura de Lucas 24, 13, amém? Ele diz o seguinte: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Amém? Glória a Deus. Queridos, esse momento na palavra de Deus, registrado em Lucas 24, ele fala exatamente do dia da ressurreição do nosso Jesus. Ele fala daquele domingo de manhã, ele fala daquele domingo, o primeiro domingo logo após a Páscoa. Jesus Cristo tinha sido crucificado na sexta-feira. Passado 3 dias, esses discípulos estavam indo de Jerusalém para uma aldeia chamada Emaús, mais ou menos uns 10 quilômetros de distância. Interessante que esse dia de domingo, esse dia tão sobrenatural, esse dia que marcou tantas coisas na nossa vida, esse é um dia que marca como sendo o início da era da nova criação. Esse domingo, domingo de Páscoa, é o domingo da primícia na festa dos judeus. Páscoa na sexta-feira, no sábado inaugura uma semana de festa dos pães ázimos, e no domingo pela manhã, no domingo é a festa das primícias. E Jesus Cristo é a primícia de Deus. Jesus Cristo, ele se torna a primícia de muitos irmãos, o primeiro de muitos irmãos que estaria sendo formado a grande e maravilhosa família do Senhor. E esse dia ele marca o início da era da nova criação, da era da nova criatura, porque a partir de então, todo aquele que recebesse esse Cristo no seu coração se tornaria uma nova criatura, assim como está escrito lá em Romanos, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Esse dia também marca o início de um avivamento espiritual nunca antes visto e nem sentido. Porque de agora em diante o avivamento do Senhor que ia ser derramado na terra seria do próprio Espírito Santo de Deus, que não mais vinha tomar conta e saía do homem. Agora o Espírito, como diz a palavra do Senhor, seria derramado sobre toda a carne. E não ficaria por cima, mas o Espírito penetrava. O Espírito a partir de então penetraria na vida do homem, se tornando um só Espírito com o nosso Espírito. E aí a Bíblia diz que nós nos tornamos um só com Deus, um só com o Senhor. No nosso Espírito, o Espírito do Deus vivo toma conta do nosso Espírito, e nós nos tornamos um só com Ele, filhos do Deus vivo. Também esse dia marcou o início do tempo da graça do Senhor, porque vivemos no tempo da graça. Não alcançamos a nossa salvação mediante o nosso esforço, nem alcançamos a salvação mediante as boas obras da nossa parte, mas a salvação, a Bíblia diz, é um dom gratuito de Deus, não vem pelas obras, mas é um dom de Deus. Então nós estamos vivendo no tempo da graça. E o tempo da graça quer dizer que todos nós estamos debaixo dessa salvação do Senhor.
A única coisa que é necessário para que essa salvação, que essa graça alcance a nossa vida por completo, é quando nós abrimos o nosso coração e dizemos sim para esse Jesus. Esse dia também marcou o início do fim dos tempos. E é necessário que nós também enfatizemos esse lado. Quando Jesus Cristo ressuscita naquele dia, Ele marca também, além de tudo que eu citei, o início do fim dos tempos. Porque a partir de então, Jesus Cristo, durante 40 dias, vai conversar com os discípulos, vai aparecer para os discípulos, vai dar as últimas instruções para os discípulos pessoalmente, e Ele vai ser ascenso aos céus, como está registrado em Atos capítulo 1. E a partir do momento que Ele sobe aos céus, demora-se mais 10 dias. Então, do início desse domingo de primícia até o derramar do Espírito Santo em Pentecostes, são 50 dias. E a partir de então, daquele momento em diante, todos os discípulos do Senhor estariam esperando a sua segunda vinda. Porque quando eles estão ali, conversando ali em Atos capítulo 1, conversando com Jesus, Jesus dando as instruções para ele, começa a subir e desaparece nas nuvens. E os discípulos continuam olhando para cima, mas os anjos aparecem e dizem: ei varões, por que vocês estão olhando para cima? E esse mesmo Jesus que subiu, há de voltar da mesma forma para buscar a sua igreja. Então, queridos, nós estamos também vivendo nos últimos dias. Além de estarmos vivendo os dias de avivamento pelo Espírito Santo, além de estarmos vivendo no tempo da graça, também estamos vivendo a expectativa da volta do Senhor, a expectativa da vinda do nosso Cristo. Por isso esse dia de domingo é tão importante para mim e para você, porque marca o início de uma nova era e a esperança de se chegar à vinda do nosso Messias para nos salvar, para nos levar para a morada eterna. Glórias a Deus por isso. Amém, igreja? Glória a Jesus. Quando nós olhamos esse texto, algumas coisas são importantes para nós sabermos. Alguns significados é necessário nós falarmos para vocês. Primeira coisa, Jerusalém e Emaús têm significados importantes. Jerusalém significa o local do encontro com Jesus. Os discípulos estavam em Jerusalém porque ali era o local de encontro com Jesus. Era ali que o Senhor Jesus iria encontrar os seus discípulos. Então Jerusalém é o local da presença de Deus. Emaús significa o local do distanciamento de Jesus Cristo. Quanto mais longe de Jerusalém eles andavam, mais distantes eles ficavam da presença do Senhor, mais longe eles ficavam do encontro com Jesus. Emaús estava numa posição geográfica mais baixa do que Jerusalém. Isso significa que descer para Emaús é também descer do nível de intimidade com Deus. Preste atenção nisso. Quando aqueles dois discípulos decidem sair de Jerusalém, eles decidem sair da comunhão com os outros discípulos. Eles decidem abandonar a comunhão, abandonar a intimidade, abandonar a esperança e começam a se dirigir para Emaús. Começam a descer no nível da intimidade, começam a se afastar da presença e se afastar da comunhão com os outros irmãos e com o próprio Cristo. Então, quando se afasta de Jesus Cristo, nós estamos decaindo a nossa intimidade com o Senhor. Interessante, queridos, que nós estamos vivendo dias em que nós precisamos mais do que nunca estarmos unidos com Cristo. Mais do que nunca estamos unidos em oração e unidos como igreja. Não quer dizer que temos que ficar juntos, porque por causa desta pandemia estamos afastados e isolados nas nossas casas. Mas quer dizer que nós devemos nos unir em oração, devemos nos unir em esperança, para que esses tempos de dificuldade e de afastamento social se acabe de uma vez por todas, e nós venhamos a começar novamente a nos encontrar
a começar novamente a nos reunir como igreja, nos templos, nas células, nas casas. Mas esse período, ele é um período que nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. E o Senhor está dizendo para cada um de nós: estejam unidos em oração, estejam unidos com o próprio Cristo, estejam unidos em intimidade, estejam unidos na presença do Senhor, através da leitura da palavra, através da oração, através das lives das igrejas. Mas nós precisamos nos unir cada vez mais. A incredulidade desses dois discípulos, chama também atenção. Quando nós lemos aqui Lucas 24, versículo 21, ele diz o seguinte: nós, os dois discípulos falando para Jesus, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Irmãos, veja só a incredulidade desses dois discípulos. Algumas mulheres de madrugada tinham ido ao sepulcro, e a Bíblia registra que essas mulheres, dentre elas estava Maria Madalena, foram ao sepulcro e não acharam o Jesus lá dentro. A pedra estava removida e não tinha ninguém lá. Correram de volta para os discípulos e falaram: olha, a pedra foi removida e o nosso Cristo não está lá dentro. E imediatamente a Bíblia diz que Pedro e João correram até lá para verificar se isso era verdade. Quando eles chegaram, ficaram do lado de fora. João ficou de fora, Pedro entrou, olhou e não viu ninguém. Estava o lençol lançado no chão. E eles constataram que Jesus não estava lá. E mesmo diante desses testemunhos, esses dois discípulos decidiram voltar para Emaús. Decidiram sair da presença, mostrando que eram incrédulos, mostrando que estavam com falta de fé. A incredulidade, queridos, nos afasta de Jesus Cristo. Quando nossa mente está voltada para outras coisas, quando nossa atenção está direcionada a outras coisas, que não sejam as coisas de Deus, quando nós deixamos um pouco de buscar a presença do Senhor, a incredulidade começa a tomar conta do nosso coração. Quando nós abandonamos a nossa fé, quando nós abandonamos a leitura da palavra de Deus, quando nós abandonamos a comunhão com o próprio Jesus, a incredulidade, ela começa a tomar conta do nosso coração. E quando a incredulidade toma conta do nosso coração, a primeira atitude é nos afastar da presença. A primeira atitude é nós sairmos de Jerusalém e caminharmos para Emaús. A primeira atitude é nós decairmos da nossa intimidade, decairmos da nossa comunhão e nos afastar do próprio Cristo. Mas a Bíblia nos incentiva a ter fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Nós precisamos, nesses dias, buscar a presença do Senhor mais do que nos outros dias, porque esses dias o inimigo tem usado para colocar incredulidade na nossa mente. Nesses tempos de confinamento social, o inimigo tem usado de todas as formas, de todas as estratégias para nos afastar de Deus dentro das nossas casas. Porque nós estamos entre aspas, nos embebedando de programas de televisão, de filmes, de Netflix. Nós estamos nos embriagando com todo tipo de coisa que tem nos afastado de Jesus. E deveria ser o contrário, nós deveríamos estar nos embriagando com a palavra de Deus.
Nós deveríamos estar nos alimentando com a palavra do Senhor, em oração. Nós deveríamos estar nos alimentando com a palavra da justiça, que aumenta a nossa fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Então, quanto mais a gente lê a palavra de Deus, mais fé, mais a gente acredita nas coisas do céu. E nós precisamos realmente disso, porque existem muitas pessoas que estão se afastando do Senhor nesses dias. Eu estava ouvindo um relato de uma irmã, que não é da nossa igreja, de outra igreja, que dizia que estava com medo dos irmãos da própria igreja dela não voltarem mais para a igreja quando tudo isso acabar, porque eles estavam dispersos, eles estavam se afastando, eles estavam longe, nos grupos das igrejas eles não apareciam mais. E aí a irmã ficava sabendo de ouvir falar de que estavam desviando da fé. E nós precisamos entender que o inimigo vai batalhar para que todos nós venhamos a decair na nossa fé. E nós entendemos que esse tempo é tempo de encorajamento dos irmãos que estão nas suas casas. Eu sei que quando nós decidimos vir para um culto, esse culto ele nos encoraja, a célula nos encoraja a permanecer na presença do Senhor. Mas nós já estamos há mais de 30 dias sem culto, há mais de 30 dias sem realizar células nas nossas casas. E o medo tem tomado conta do coração de muitos, porque o encorajamento de permanecerem na presença de Deus está pouco. Quando nós olhamos em alguns grupos da nossa igreja, alguns grupos dos nossos irmãos, das redes de homens, das redes de jovens, percebemos que os comentários estão menores, percebemos que os irmãos estão dispersos, não se vê mais falar muita coisa nos grupos, não se vê mais os irmãos interagirem nos grupos, e isso traz um pouco de preocupação no nosso coração. Como vocês estão nas suas casas? Como vocês estão na consolidação? Como vocês estão, queridos, na presença de Deus? Eu espero que os nossos irmãos não estejam se afastando de Jerusalém. Eu espero que os nossos irmãos não estejam a caminho de Emaús. Eu espero que os nossos irmãos estejam reunidos, esperando um comando do céu, mas reunidos na presença do Senhor. Esse é o desejo do meu coração, é a esperança do meu coração, de que os nossos irmãos estejam ainda firmes na presença do Senhor, ainda firmes, sem abalar a sua fé, sem desviar do caminho da verdade. Mas também nós temos que falar que existem muitas pessoas que estão longe do Senhor. Existem muitas pessoas que estão me assistindo agora, que desceram para Emaús, que saíram da presença de Deus. Existem muitos jovens que estão me vendo agora, que já deixaram Jerusalém, já deixaram a presença do Eterno, já estão convivendo e morando em Emaús. Eu quero dizer para você, Jesus, Ele está no caminho, Jesus está ao seu lado, Jesus está através desta palavra falando com você, para que você retorne para Jerusalém, para que você retorne à presença do Senhor, porque Jesus, Ele não abandona os seus discípulos. Quando nós olhamos aqui na palavra do Senhor, percebemos que Jesus, Ele acompanha esses dois discípulos. Jesus, Ele começa a andar com eles, e Jesus ouve o que eles estão falando. E após Jesus ouvir o que eles estão falando, Jesus libera uma palavra de vida em cada um deles. Porque eles diziam para Jesus, que ainda não tinha se revelado, eles diziam: só tu não sabe das coisas que estão acontecendo, daquilo que aconteceu, do alvoroço que aconteceu em toda Jerusalém, que pegaram o Cristo, pegaram Jesus e crucificaram.
E eles diziam: nós esperávamos que ele fosse aquele que nos lideraria para nós sermos libertos do poder de Roma. E por fim, hoje já é o terceiro dia que tudo aconteceu. E Jesus olha para eles e fala: vocês são muito incrédulos. E Jesus começa, desde Moisés, passando por todos os profetas, a declarar que era necessário que o Cristo padecesse para depois ressurgir. E a Bíblia diz que enquanto Jesus falava essas coisas, algo acontecia no coração dos dois. Ele diz o seguinte, Lucas 24:32, e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Porque enquanto eles caminhavam para Emaús, enquanto aquele homem que estava com eles, que era Cristo, falava das Escrituras, algo acontecia nos seus corações. A palavra ardia dentro deles, e eles estavam percebendo que existia algo diferente, mas ainda não sabiam. Eu quero dizer para você que Jesus vai atrás de você todos os dias. Mesmo que você esteja fora da presença, mesmo que você já desceu para Emaús, Jesus vai atrás de você. Jesus fala algo na sua vida. Jesus me usa, Jesus usa outros irmãos, Jesus usa um programa de televisão, Jesus usa uma canção, mas Ele fala com você. E quando você para ouvir, você sente algo no seu interior. Você sente algo queimar dentro de si. Você sente o Espírito Santo falar no seu coração. Isso é o próprio Cristo indo atrás da sua vida. Porque Ele se preocupa com você e Ele quer que você retorne à presença. Quando alguém falar do amor de Jesus Cristo para você, não feche os seus ouvidos e não feche o seu coração. Quando alguém estiver falando de Cristo para você, e algo no seu interior começar a se movimentar, talvez um incômodo vai começar a existir dentro do seu coração. Mas isso é porque Jesus está queimando o coração petrificado, o coração de pedra, o coração cheio de pecado. É necessário que esse coração queime, é necessário que haja uma palavra de ordem ao seu coração, para que você volte à presença do Senhor, cheio de vida e avivado pelo Espírito Santo. Jesus vai falar com você através dessa palavra. Jesus vai continuar falando com você durante a semana, porque Jesus, Ele quer que você volte à presença. Jesus vai atrás de você, mas só fica, Jesus vai atrás de você, mas Ele só vai ficar se você deixar. Jesus, Ele vai querer de alguma forma entrar na sua vida, mas Ele só vai ficar na sua vida se você deixar. Tem uma palavra muito interessante aqui nessa passagem, Lucas 24, versículo 28. Ele diz o seguinte: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, Ele fez menção de passar adiante. Aqui é Jesus Cristo, fez menção em passar adiante. E uma outra versão diz: Jesus fez como quem ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Aí o versículo 29, mas eles o convenceram. Em outra versão, mas eles muito insistiram para que ele ficasse. E diziam: fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. Existe uma palavra muito interessante aqui, para nós encerrarmos esta mensagem. Jesus, Ele vai atrás de você. Jesus, Ele vai, de alguma forma, ficar perto de você, e de alguma forma Ele vai ministrar uma palavra no seu coração. Mas aqui na passagem, a Bíblia diz que Jesus, Ele fez como quem ia continuar a caminhada. Porque eles chegaram na aldeia,
chegaram na casa onde eles iriam ficar, e os dois, eles pararam em frente à sua casa, mas Jesus continuou a sua caminhada. E nós entendemos que se aqueles dois discípulos não tivessem insistido com Jesus para que ele ficasse, Jesus continuaria a sua caminhada, e aqueles dois discípulos iriam entrar naquela casa sozinhos. Mas o interessante é que eles não deixaram aquele homem seguir o seu caminho. Eles insistiram para que aquele homem ficasse com eles. Eles insistiram para que ele ficasse com eles aquele dia, aquela noite. Para que ele comesse com eles aquele dia. Porque, como eu já disse, algo queimava no seu coração. Aquele homem era diferente. Aquele homem tinha ministrado uma palavra no coração daqueles dois discípulos diferente. Então, a Bíblia diz que Jesus entrou na casa e ficou com aqueles dois. E eles foram comer, e no comer, aquele homem pega o pão, e no partir do pão, ele abençoa e entrega para cada um daqueles dois discípulos. E a Bíblia diz que naquele momento, que Jesus Cristo, ele faz a comunhão da ceia, no partir do pão, os olhos dos discípulos se abriram e eles perceberam que aquele ali, na verdade, não era um viajante, mas era o próprio Cristo. E eles reconheceram que pelo caminho, enquanto aquele homem falava, o coração ardia, o coração queimava, porque era uma palavra ungida, era uma palavra de resgate, era uma palavra de arrependimento, era uma palavra de reconciliação. Era uma palavra de fé que aquele homem trazia para aqueles discípulos, na esperança deles entenderem e voltarem à presença do Senhor. E é dessa forma que eu falo para você que me assiste nessa noite, para você que andou, não sei o motivo, mas andou afastado da presença de Deus, o Senhor está falando ao seu coração: volte para a presença, retorne à presença, se arrependa e volte à presença de Jesus, porque Ele está aqui para te chamar e para que você volte à comunhão do Espírito. Está na hora de você sair de Emaús, está na hora de você largar Emaús, porque Emaús representa a distância, o distanciamento de Cristo. Emaús representa o distanciamento de Cristo. E Jesus diz: volte para Jerusalém. Volte para Jerusalém, saia de Emaús. Emaús não tem a minha presença está em Jerusalém. Suba, retorne para o lugar da comunhão, retorne para o lugar onde os irmãos estão. Retorne para Jerusalém, porque é em Jerusalém que a minha presença é manifesta. Louvado seja Deus. É em Jerusalém que Jesus Cristo se manifesta para todos os discípulos. É em Jerusalém que Ele aparece para os 12, que Ele aparece para os discípulos reunidos naquela casa. É em Jerusalém que eles acreditam verdadeiramente que aquele que tinha morrido era o Messias prometido, era o Messias profetizado pelos profetas. É em Jerusalém. Então nessa noite eu te convido, aí onde você está, a se arrepender e a voltar para Jesus. É nessa noite que eu te convido a você retornar para Jesus. Eu sei que nós estamos vivendo dias difíceis, mas você, aonde você está, junto com a sua família, na sala, no quarto, onde você está ouvindo isso, você está assistindo esta live, você pode estar com alguém que está orando por você, ou você pode estar sozinho, e eu vou estar orando por você. Mas hoje, com essa palavra, eu quero dizer que Jesus está te chamando para voltar. Jesus está te chamando para se reconciliar. Jesus está chamando você para aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida.
E eu quero orar por você que está aí, com o seu coração queimando com a presença de Deus. Eu quero orar por você que está aí com o coração pegando fogo por causa desta palavra, por causa de tudo aquilo que já aconteceu nesse lugar. Que o Senhor Deus venha restaurar a sua comunhão com Ele, através desta palavra.